Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E no Tempo de História de hoje a gente vai continuar a tratar da Revolução Industrial. Na sociedade pré-industrial, os comerciantes, os burgueses, eles não eram privilegiados. Eles não devem ser confundidos com os nobres, com o segundo estamento, com o segundo estado, com os donos de terras. A burguesia era do terceiro estado. Porém, essa burguesia, através de sua atividade econômica, principalmente o comércio marítimo na Inglaterra, foi a categoria social que acumulou riqueza, ou melhor dizendo, capital, para levar a cabo a Revolução Industrial ao abrir indústrias, ou seja, comprar máquinas, construir ou comprar, alugar espaços para serem as fábricas. Então, a burguesia é a categoria social que é dona das indústrias, que é dona das fábricas. Mas eram os burgueses que trabalhavam nas suas fábricas? Não. Os burgueses, eles eram os donos das fábricas e pagavam pessoas para trabalharem para eles nas fábricas. E aí está um dos aspectos revolucionários da Revolução Industrial. A burguesia, que antes estava na base da sociedade estamental, pré-industrial, lá no terceiro estamento, lá no terceiro estado, que trabalhava e pagava impostos para sustentar os privilégios do clero e da nobreza do primeiro e do segundo estados, com a Revolução Industrial, a burguesia passou para o topo dessa nova sociedade capitalista industrial, sendo a dona das fábricas, a proprietária das indústrias, e estabelecendo assim um novo antagonismo. Antagonismo no sentido de lados opostos. O velho antagonismo, lá da sociedade pré-industrial, você tinha o clero e a nobreza explorando o povo, e dentro do povo, a burguesia. Então, logo, clero e nobreza explorava a burguesia. A burguesia era explorada. Com a Revolução Industrial, a burguesia, dona das indústrias, é quem passa a explorar os seus trabalhadores. Trabalhadores esses, os trabalhadores das fábricas, que formam uma nova classe social que surge com a Revolução Industrial, chamada de operariado. Operariado é o conjunto de operários, que também poderia ser chamada de proletariado. E abrindo parênteses aqui, o termo proletariado não era um termo novo. Ele havia sido cunhado lá na Roma Antiga. Um termo pejorativo, porque ele designava aquelas pessoas cuja única posse, a única riqueza que elas tinham era a própria prole, os seus próprios filhos. O que se encaixa no contexto da Revolução Industrial, pois os operários das fábricas não tinham posses, eles não eram donos das fábricas ou das máquinas, dos chamados meios de produção, ou seja, os meios pelos quais se produzia. O operário ele só tinha sua força de trabalho, as horas de trabalho que ele passava dentro da fábrica produzindo para o patrão, para o burguês. E mais adiante a gente vai tratar da origem desses operários. Segura um pouquinho que mais adiante a gente retoma esse ponto. Então, dá para perceber essa grande mudança, esse aspecto revolucionário? A burguesia, que antes era a plebe, explorada pelo clero e pela nobreza, agora é quem explora o operariado. Da base da pirâmide social pré-industrial, a burguesia passa para o topo. Pois bem, observe que tudo que tratamos até agora só foi a respeito do conceito Revolução Industrial. Ainda não falamos de uma série de características da Revolução Industrial. Então, conceito Revolução Industrial analisado, partamos para os seguintes questionamentos. Com apenas 3 palavrinhas. Quando, onde e como. Quando que a Revolução Industrial começou? Em qual lugar? E como? O como a gente já começou a falar um pouquinho quando falamos da burguesia. Bem, a Revolução Industrial começou por volta de meados do século XVIII, por volta de 1750, 1760. Abrindo um parênteses aqui, lembrando que a gente está tratando da primeira Revolução Industrial. Geralmente, as outras revoluções vocês estudam mais detalhadamente em geografia. Seriam 3 fases, ou alguns dizem até 4 fases da Revolução Industrial.
A primeira fase que eu estou tratando aqui foi aquela que começou por volta de 1750 e durou até mais ou menos 1850, marcada pela transformação do artesanato e da manufatura, ou seja, trabalhos manuais, trabalhos com as mãos, para a maquinofatura, a produção com máquinas, especialmente nas indústrias têxteis, ou seja, fábricas de tecidos, na mineração e metalurgia. Metalurgia, produção de metais. Já a segunda Revolução Industrial, ela foi de mais ou menos 1850 a 1960, quando foi criado o dínamo para a produção de energia elétrica, que passaria a ser uma nova fonte de energia, substituindo o carvão juntamente com o petróleo. Quando houve a substituição do ferro pelo aço, a produção de automóveis, com a produção do T do Henry Ford, e a terceira fase da Revolução Industrial começou a partir de 1960, sendo caracterizada pelo desenvolvimento da microeletrônica, permitindo avanços na robótica, informática, nas comunicações, na engenharia genética, com a biotecnologia e com a plena automação das fábricas, com o uso da internet, da nanotecnologia, neurotecnologia, biotecnologia, da inteligência artificial, de impressoras 3D, já se fala da quarta revolução industrial, a chamada Revolução 4.0 do século XXI. Fechando parênteses. Então, retomando, onde a Revolução Industrial começou? Na Inglaterra. E como? Ou melhor, por que na Inglaterra e não em qualquer outra parte do mundo? O que a Inglaterra tinha em meados do século XVIII que outros países não tiveram? Para ser a primeira a passar pela Revolução Industrial, para ser a pioneira. Quais fatores contribuíram para esse pioneirismo inglês? Alguns aspectos. Vamos tratar aqui de alguns deles. Como estávamos falando da burguesia, então comecemos por ela. Na Inglaterra, a burguesia já tinha alcançado o poder político desde o século anterior à Revolução, ainda no século XVII, abrindo outro parêntese. A burguesia só alcançou o poder político na França, por exemplo, no final do século XVIII, a partir de 1789, com a Revolução Francesa, que derrubou o antigo regime na França. Revolução que teve um aspecto mais político. Muitas vezes ela é vista como uma revolução política, enquanto a Revolução Industrial é vista como uma revolução econômica. Fecha parênteses. Mas fato é que, na Inglaterra, a burguesia chegou ao poder a partir das revoluções puritana e gloriosa do século XVII, que ficaram conhecidas como as revoluções burguesas. Porque, com essas revoluções, a burguesia chegou ao parlamento britânico, que é o poder legislativo que faz as leis, parlamento que passou a governar junto com a monarquia. E assim a burguesia no parlamento poderia aprovar leis que beneficiassem a sua atividade econômica, principalmente comércio marítimo, com o qual a burguesia acumulou capital. Mas as revoluções burguesas são assunto de outro tempo de história. Mas vou falar rapidamente aqui da importância dessas revoluções burguesas para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. A Revolução Puritana, que foi liderada por Oliver Cromwell, que aconteceu na Inglaterra de 1640 a 1648, ela teve como uma das suas principais consequências a chegada da burguesia ao parlamento, que decretou em 1651 os atos de navegação, atos que levaram ao desenvolvimento naval e ao poderio marítimo da Inglaterra, beneficiando o comércio marítimo burguês. Lembrando que a Inglaterra, que faz parte do Reino Unido da Grã-Bretanha, é uma grande ilha. E o desenvolvimento naval era essencial para o seu desenvolvimento econômico, se conectando com outras partes do reino e do mundo pela navegação, inclusive com o seu próprio continente, a Europa Ocidental, com a travessia do Canal da Mancha, ou também chamado Canal Inglês, The English Channel. E a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689, também no mesmo sentido de fortalecimento da burguesia, na qual
houve o estabelecimento de um Estado liberal burguês. Lembrando aqui, Estado com E maiúsculo, Estado-governo. E liberal, pensando no liberalismo lá do iluminismo, que já tratamos em outro tempo de história sobre iluminismo. Liberalismo vem de liberal, liberal, liberdade, ou seja, livre comércio, livre concorrência. Lembrando daquele lema do liberalismo, deixe fazer, deixe passar, que o mundo caminha sozinho, ou seja, a economia deveria ser livre, sem os entraves do intervencionismo estatal mercantilista do rei absolutista, que interferia, se intrometia na economia. E essa liberdade a burguesia havia conseguido, porque com o Estado liberal burguês, a atividade econômica da burguesia, que era o comércio, foi beneficiada, com uma maior liberdade, o que auxiliou na acumulação de capital por parte da burguesia, que seria investido na industrialização. Abrindo um outro parêntese aqui. Houve quem defendesse a tese de que a Revolução Industrial teria sido feita a partir do ouro brasileiro. Mas como assim, né? O que o Brasil tem a ver com a Revolução Industrial inglesa? Bem, no contexto da Revolução Industrial, o Brasil ainda era colônia de exploração de Portugal. Portugal, que era a parceira comercial da Inglaterra e que pagava as dívidas contraídas com a Inglaterra com o ouro brasileiro. Mas isso é uma discussão para um outro tempo de história. Fechando parênteses. Além das revoluções burguesas, que levaram a burguesia a ter poder político na Inglaterra, outro fator que contribuiu para o pioneirismo inglês no processo de industrialização foi o decreto do Enclosures Act, ou seja, a Lei de Cercamento dos Campos. Lei essa que acabou caracterizando a chamada Revolução Agrícola Inglesa, que, em linhas gerais, levou à concentração de terras às mãos de grandes senhores, ao aumento de áreas cultivadas, com novos métodos, aumentando consequentemente a produção e gerando uma melhor alimentação, que, somada com a higiene, levaram ao aumento populacional, ou seja, mais mão de obra para a industrialização. A população, que girava em torno de 100 milhões em 1700, já era 188 milhões em 1800, ou seja, praticamente a população dobrou em um século. Assim como a renda nacional inglesa, que aumentou cerca de 9 vezes, de 48 milhões de libras em 1690, a renda nacional subiu para 405 milhões em 1812. Crescimento esse que beneficiou a poucos, devido ao aumento da concentração de renda e o aumento das desigualdades sociais. Fechando parênteses. Bem, eu fico por aqui, mas a gente ainda não terminou de tratar da Revolução Industrial. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, segue a nossa página no Facebook, no Instagram e no Twitter. E não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Até a próxima!